Fala galera! Bom, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo. Se ele for útil de alguma forma para vocês, compartilhe com quem está começando a acompanhar a NFL e está procurando um time para torcer. Sigam essa galera toda boa aqui no Twitter e no Instagram. O Padrinhos FA que me chamam para estar aqui hoje para fazer esse vídeo. Um vídeo que deu um trabalhinho para fazer. Então curta, né, se você realmente gostar. E se inscreve aqui no Skol Vikings Brasil. Bom vídeo e Skol. O estado da Minnesota recebeu os Vikings vindo da Europa. As suas tradições e cultura nórdica são representadas pela torcida como o toque do Gjallarhorn e o grito da Skol. A estreia na NFL foi em 1961. O primeiro jogo foi uma vitória contra o Chicago Bears. O primeiro head coach foi Norm Van Brocklin e o campo de treinamento, que até os dias atuais era uma marca do Vikings, se localizava na cidade de Mankato. As primeiras temporadas do time foram boas, mas só chegaram aos playoffs em 1968, quando caiu no divisional contra o Indianapolis Colts. Em 1969 já foram campeões da última edição da NFL Championship, o que garantiu vaga no Super Bowl IV, onde perderia para o Kansas City Chiefs. Em 1973 jogou o Super Bowl VIII, perdendo para o Miami Dolphins, e já no ano seguinte conseguiu chegar no outro Super Bowl, o Super Bowl IX, perdendo para o Pittsburgh Steelers. Em 1977 jogamos o Super Bowl XI contra o Oakland Raiders. Até o momento nossa última ida ao Super Bowl. O maior técnico da nossa história é o Harry Peter Bud Grant Jr., ou como famoso conhecido como Bud Grant. Foi o segundo técnico a treinar o Minnesota Vikings e até hoje o melhor e maior. Participou dos nossos 4 Super Bowls. That clip is out of a newspaper many years ago. When I started coaching and looking for something to inspire me, basically, and it's about leadership. A leader is best when people barely know he exists. Not so good when people obey and acclaim him. Worse when they despise him. But if a good leader who talks little when his work is done, his aim fulfilled, they will say, "We did it ourselves." O Bud Grant nunca assistiu novamente às derrotas nos Super Bowls. Segundo ele, não era o legado que ele queria ter deixado e não era algo que ele queria viver remoendo pelo resto da vida. Na temporada de 1969, o nosso quarterback foi o Joe Kapp. Ele teve a oportunidade de jogar quando o Frank Tarkenton foi trocado para o Giants. Ele levou o Vikings ao título da NFL e a primeira participação no Super Bowl. Nessa mesma temporada ele recebeu o prêmio de MVP, mas recusou no famoso discurso: "Não há um Viking valioso, há 40. Eu simplesmente não posso aceitar isso." O que também representa o lema do time na época, 40 para 60, ou seja, 40 jogadores para 60 minutos a cada jogo. Ao fim dessa temporada, Joe Kapp teve mais uma temporada no Patriots, mas logo se aposentou. Frank Tarkenton, draftado no primeiro ano do Minnesota Vikings da NFL, até hoje o nosso melhor e maior quarterback. Nos primeiros anos fez ótimas partidas, mas não levou o time aos playoffs. Em 1966 foi trocado com o Giants. Na troca, o Vikings recebeu a primeira escolha no draft. Nesse mesmo ano, o head coach Norm Van Brocklin também saiu. Em 1972, Tarkenton retorna a Minnesota, onde jogará até sua aposentadoria em 1978. Participa de 3 Super Bowls pelo time e teve sua camisa de número 10 aposentada. Foi selecionado 9 vezes ao Pro Bowl e MVP em 1975. No primeiro jogo dele na NFL, fez 4 passes para touchdown e um touchdown corrido.
o quarterback mais habilidoso ao fugir de sacks, procurar o melhor espaço para fazer um ótimo lançamento, correr, ou seja, era The Scrambler, o mestre dos Scramblers, no qual ele é reconhecido até hoje por isso, e que fez ser admirado em sua época e ser considerado por muitos como o melhor na sua época. The Purple People Eaters, o quarteto formado por Alan Page, defensive tackle, Carl Oehler, defensive end, Jim Marshall, defensive end e Gary Larson, por algumas temporadas, defensive tackle. Foi um dos mais temidos da história da NFL. Foi conhecido como The Purple People Eaters por conta da canção de Shab Woolley da época. Gary Larson chegou no Vikings em 1965 após ser draftado pelo Rams. Saiu em 1974. Conhecido como Policeman, na carreira foram 38 sacks e 149 jogos. Alan Page era o cérebro da defesa. Foi o primeiro jogador defensivo a ganhar o prêmio de MVP. Isso aconteceu na temporada de 1971. Draftado pelo Vikings em 1967, saiu em 1978, onde foi para o Chicago Bears. Atualmente se tornou o primeiro juiz negro na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, algo que ele sempre focava em fazer. Nos treinos estava sempre com um livrinho estudando direito, e atualmente ele também tem uma fundação que incentiva com apoio financeiro os jovens pobres a ingressar na faculdade. O Carl Oehler, ele tem 130 sacks pelo Vikings, o nosso all-time sack leader. É o jogador que mais, ou seja, o jogador que mais fez sacks na nossa história até o momento. E 209 jogos como titular. Ele foi draftado pelo Vikings em 1964, onde jogou até 1978, fazendo uma última temporada no Seahawks. O ponto curioso na carreira dele foi ter uma leve tentativa como ator, só que não deu muito certo. O Jim Marshall era o coração da defesa, 127 sacks, atrás apenas do Carl Oehler, 30 fumbles recuperados na carreira, com 282 jogos. Ele participou de todos os Pro Bowls do Vikings e tem sua camisa 70 aposentada. Antes de ir para o Vikings, ele jogou no Canadá e teve uma passagem pelo Cleveland Browns, chegando em Minnesota em 1961, onde jogou até a aposentadoria em 1979. O Joe Cap tem uma fala que eu acho muito interessante sobre o Jim Marshall, que é a seguinte: se Deus fez defensive end, primeiro ele fez o Jim Marshall para depois fazer todo o resto. Apesar de ter sido um grande jogador, infelizmente ele ficou conhecido como uma jogada falha na sua carreira, quando ele recuperou um fumble e correu até a própria endzone, achando que estava marcando touchdown, mas acabou marcando um safety. Uma fala dele em relação a isso, que nos faz pensar muito, é a seguinte: as pessoas sempre pensam no wrong way run. Então, pense no pior erro que você já cometeu na sua vida e pense que milhões de pessoas estarão vendo você cometer esse erro. Como você se sentiria em relação a isso? To lead the Skull Chant and sound the Yaller Horn, please welcome Hall of Fame defensive end Carl Oehler, two-time Pro Bowl defensive tackle Gary Larson, Hall of Fame defensive tackle Alan Page, and the captain Jim Marshall, the Purple People Eaters. Voltando um pouquinho atrás, vamos para a temporada de 1975. Em um trágico dia, aconteceu o jogo divisional contra o Dallas Cowboys. Esse jogo é conhecido pelos fãs da NFL pelo primeiro Hail Mary feito. Dallas estava perdendo o jogo, quando faltando 24 segundos, o quarterback do Cowboys, Roger Staubach, quarterback maravilhoso, lançou a bola e gritou Hail Mary. O wide receiver do Cowboys, Drew Pearson, recebeu a bola e marcou o touchdown na vitória. Mas, antes da recepção feita pelo Pearson,
ele haveria empurrado o cornerback do Vikings Nate Wright. Esse pass interference ficou bem claro a todos que estavam presentes no jogo, o que gerou revolta na torcida do Vikings ao perceber que a arbitragem validou o lance e em questão de segundos o sonho de um time maravilhoso jogar o Super Bowl foi interrompido porque, na opinião de muitos, foi um erro da arbitragem. A fala do Nate Wright, o nosso cornerback, empurrado em relação ao assunto. Nós fomos roubados, ele me empurrou. Eu digo, ele não faria nenhum touchdown em mim se não tivesse me empurrado. Para mim, está claro, o único touchdown que o Drew Pearson marcou em mim naquele jogo foi quando ele me empurrou. O Drew Pearson, um tempo atrás, estava em Minnesota e foi simplesmente expulso de um táxi após o taxista perceber quem era ele, ou seja, a gente não vai muito com a cara dele. Outro fato terrível sobre esse dia foi que após o jogo, o Frank Tarkenton recebeu a notícia de que seu pai, o qual coincidentemente tinha o nome de Dallas Tarkenton, havia falecido. Segundo Tarkenton, ele estava assistindo o jogo quando teve um ataque cardíaco. O tempo passou, o time caiu mais algumas vezes nos playoffs, outros grandes jogadores chegaram, como o wide receiver Anthony Carter, o quarterback que substituiu o Frank Tarkenton, também draftado pelo Vikings Tommy Kramer, e o tight end Steve Jordan, que até hoje é considerado por muitos como o nosso melhor tight end. É muito difícil para o torcedor do Vikings falar e lembrar da temporada de 1998. Foi a maior temporada regular do time, fez 15 vitórias e apenas uma derrota na temporada, uma temporada que parecia um sonho, poderia ser a conquista perfeita de um Super Bowl tão esperado. Tínhamos o maior wide receiver da nossa história, o Chris Carter, era um exemplar no ataque, jogando ao lado do melhor wide receiver que tivemos, que havia sido contratado naquele ano como rookie, o Randy Moss. O quarterback era o incrível Randall Cunningham, que entrou logo na semana 2, quando o Brad Jones se machucou, e eles encaixaram perfeitamente. Na defesa ainda tinha o temido John Randall, defensive tackle com 137 sacks na carreira. Na linha ofensiva tinha o Corey Stringer e o Randall McDaniel. Também como kicker a gente tinha o Gary Anderson, era o melhor kicker da época. Na temporada havia convertido 35 field goals e 59 extra points sem errar, ou seja, o time era perfeito. A gente chega na final da NFC, o jogo foi realizado no Hubert Humphrey Metrodome, no nosso antigo estádio, no dia 17 de janeiro de 1999. Com 2 minutos e 11 faltando para terminar o jogo, Gary Anderson se preparava na marca de 39 jardas. O acerto deixaria o Vikings no Super Bowl, mas o momento mais terrível de todos os jogos da nossa história aconteceu. O erro permitiu ao Falcons empatar o jogo e virar na prorrogação, fazendo com que o time chegasse ao Super Bowl, onde perderia para o Denver Broncos. I'm drinking till I forget the 1999 NFC Championship? That game. The Vikings were 2 minutes away from going to the Super Bowl when our kicker, who hadn't missed all year, shanked a field goal. 99 NFC Championship game? Yeah. Damn! Segundo Gary Anderson, ele procurou conversar com Blair Walsh, um kicker que errou também o field goal decisivo, só que esse não tão grave foi no wild card de 2015. E o Gary Anderson procurou ele para conversar e disse, abre aspas, lembro de ter tido uma conversa com ele. É bom nas situações você ter alguém que passou pela situação parecida com a sua para conversar. Agora vamos falar sobre o momento mais triste que o Vikings viveu fora de campo ao perder o offensive tackle Corey Stringer repetidamente. Ele foi draftado pelo Vikings em 1995, no único time onde jogou até 2001, um ano em que morreu em uma das maiores tragédias da NFL. Ele desmaiou enquanto treinava no centro de treinamento de Mankato, debaixo de um absurdo sol, foi levado ao hospital e no dia seguinte foi declarada falência múltipla de seus órgãos devido a uma insolação. Corey tem sua camisa 77 aposentada pelo Vikings, se juntando a Frank Tarkenton,
Jim Marshall, Alan Page, Nick Singerhoff e Chris Carter. Em 2009, o quarterback Brett Favre chega em Minnesota após sair do nosso maior rival, o Green Bay Packers. Antes ele havia tido uma temporada apenas pelo New York Jets. Também tínhamos o defensive end Jared Allen, maravilhoso, e também o running back, o nosso maior e melhor running back, Adrian Peterson, draftado em 2007. O Adrian, que em 2012 ultrapassou a marca de 2.000 jardas e foi premiado como MVP da temporada. Chega na final da conferência, o jogo foi muito esperado. Colocaria frente a frente o lendário Brett Favre contra o incrível Drew Brees, New Orleans Saints contra Vikings, mas infelizmente alguns erros da arbitragem atrapalharam o jogo, principalmente na prorrogação. Tal prorrogação que poderia ter sido evitada se não fosse a interceptação do Favre nos segundos finais, que deixaria o Vikings para chutar o field goal da vitória. Interception! Are you fucking kidding me? Oh my fuck tackle! Oh my god! Get him! Oh my god! Ah! No! You've got to be kidding me. I can't believe what I just saw. Looking at that play, he should have just held on to it, Paul. He could have easily gotten 5 or 6 yards if he would have just pulled that thing down and dove forward. But why do you even ponder passing? I mean, you can take a knee and try a 56-yard field goal. This is not Detroit, man. This is the Super Bowl. Chega de falar de coisa triste, vamos falar da temporada de 2017, onde sim, o time tinha feito 13-3 na temporada regular, primeiro lugar na NFC Norte, chegou no divisional contra ele mesmo, o New Orleans Saints. O jogo foi no US Bank Stadium no dia 14 de janeiro de 2018. O primeiro tempo acabou 17-0 para o Vikings. E vamos avançar mais um pouquinho o relógio, faltando 20 segundos para acabar o jogo. Saints converte um field goal e vira o jogo para 24-23. Já não havia mais esperanças, mas a esperança nunca morre. Vikings começa a jogada na linha de 20 jardas na defesa. Bastava colocar a bola em uma posição favorável à conversão do field goal. Consegue primeiras descidas e chegamos a 10 segundos no relógio. O grande momento chega. Case Keenum, quarterback da época, lança para a recepção do Stefon Diggs, nosso ex-wide receiver. Ele recebe, o que já nos deixaria na posição favorável ao field goal. Fugindo da marcação, ele corre livre até a zona, marcando touchdown e causando essas reações. Após isso, o Vikings chega à final da NFC, onde perde para o Philadelphia Eagles. O Eagles chegaria ao Super Bowl e conquistaria ele pela primeira vez. E o Super Bowl foi jogado no US Bank Stadium, ou seja, o Vikings teria a chance de ser campeão em Minnesota. Na última temporada, o time eliminou os Saints mais uma vez, agora na rodada de Wild Card, em um jogo maravilhoso também. No time atual, nós temos grandes jogadores com potencial para serem grandes nomes do futuro, como o running back Dalvin Cook, o wide receiver Adam Thielen, que já é um dos grandes ídolos, assim como o Harrison Smith, que forma dupla de safety com o Anthony Harris. Tal dupla pode ser considerada por muitos como a melhor da NFL. Anthony Barr e Eric Kendricks, dois linebackers excelentes que jogam juntos desde o college. O defensive end Daniel Hunter e o Justin Jefferson, wide receiver rookie, que já tá dando o que falar e promete muita coisa boa. Estamos todos ansiosos pela sua estreia. Também temos os tight ends Kyle Rudolph, já veterano,
que é o tight end com mais touchdowns em nossa história. Também temos o Irv Smith Jr., que fez uma ótima temporada no ano passado como rookie, foi sua primeira temporada e já mostrou um grande desempenho e pode mostrar uma evolução incrível esse ano. E outro cara que pode evoluir também lindamente esse ano é o Ife Adodenigbo, que terá sua chance como titular, já que o Everson Griffin sabe. Hey, that's how we've won all year, team, right? Hey, you held them to 20 points, man. You gave us a chance at the end. I got 3 words for you. You like that?